Bandidolas, no vídeo passado, se não viste, recomendo-te vivamente. Se este vídeo te interessa ou te vai interessar, eu mostrei e expliquei quais foram os CPUs que eu mais recomendei e que mais vezes montei computadores com ele. Agora vou-te mostrar os CPUs que eu mais sugeri as pessoas fugirem dele, ok? Há muitos CPUs que eu aqui nem vou referir porque são CPUs que nem vale a pena referir, ok? Mas vou mostrar aqueles que muitas vezes vi que vocês estavam a pensar comprar. Portanto, são CPUs que por algum motivo muitas vezes as pessoas foram induzidas em erro em achar que aquilo era uma boa ideia, mas que na prática não era, ok? Vamos começar então, vou fazer como da última vez, vamos começar pelos AMD e depois vamos para os Intel. É a ordem alfabética, é como na escola, ok? Portanto, Ryzen 4500, uma desgraça de CPU, esquece este CPU, o nome é muito traiçoeiro, o nome deste CPU. 4500. Sabes o que é que isto é? Muito simples. Isto é um Ryzen 3600 com menos desempenho. É essencialmente isso. É uma versão mais fraca do Ryzen 3600. Que não quer dizer que seja um CPU fraco. Porque tu viste que eu recomendei o 5500, que não é um CPU topo de gama e faz sentido para muita gente. Então porquê que este não? Pelo preço. 80 euros. E o Ryzen 5500 que eu tenho aqui aberto de propósito agora está a 97. E esteve muitas vezes na casa dos 90. Eu acho que até menos, como eu acho que referi isso no outro vídeo, mas que seja na casa dos 90, teve muitas vezes na casa dos 90, gasta estes 10 ou 15 euros a mais. Diz aqui Zen 2 é Ryzen 3000, mas isto já entra naquilo que só quem acompanha isto sabe, mas é essa armadilha. Gasta umas gotinhas a mais. Já agora, por curiosidade, eu não referi o Ryzen 5500. É basicamente o Ryzen 5600G sem a gráfica integrada. Depois temos o Ryzen 5800X. Muitas vezes este foi um dos CPUs que mais vezes eu vi vocês a quererem comprar. E eu disse não. E para isso precisamos de abrir um dos CPUs que eu mais sugeri, como mostrei no vídeo passado, é o 5700X. E muitas das vezes, atenção, porque ele aqui está a custar à data de hoje, na Global Data, 180 euros e este está a custar 210. Mas muitas das vezes eles estiveram a custar o mesmo preço ou tipo 5 euros de diferença. E então o 5800X é superior, logo, já que é o mesmo preço, eu vou comprar o 5800X. É aqui que entra a armadilha, ok? Sim, este é umas gotinhas superiores, não acredites em mim, vê todos os benchmarks feitos na internet por quem só faz benchmark, vais ver que ele é sempre um bocadinho melhor, depende da placa gráfica, mas sinceramente, se usares uma gráfica tipo uma 6700 XT, uma 4060, por exemplo, um da Nvidia, nesse tipo de gráficas mais intermédias, eles até vão ser praticamente a mesma coisa, não vais notar a diferença, mas ainda assim sim, o 5800X é um bocadinho superior. A questão não é essa, a questão é que na prática ele gasta muito mais energia. E na AMD existe um problema que é TDP não significa consumo de energia. Este CPU gasta bem mais que 105 watts. Na prática o que acontece é que este CPU não é boa ideia se tu tiveres uma board mais simples em termos de alimentação. Um exemplo, uma motherboard que muita gente comprou e fez sentido. E eu recomendei muitas vezes e cheguei a montar PCs nela, fantástica, na altura era fantástica. A Gaming Plus é uma board fantástica, era na altura. Não recomendo muito bem para esse CPU, ok? Está ali naquela área cinzenta, tecnicamente aguenta, mas o velho ditado é à vontade, mas não é à vontadinha, ok? Quem diz esta diz muitas boards abaixo desta. Então entra aqui o problema de mais energia, precisa de uma VRM, um sistema de alimentação mais forte na board, e quando o sistema de alimentação não acompanha, enquanto as peças são novas, a coisa nunca tem problema nenhum. Ao fim de muito tempo a utilizar aquilo sempre em esforço com temperaturas muito altas na alimentação da board, é que depois ao fim de 1, 2, 3 anos, 4 anos, começam a aparecer aqueles problemas estranhos que do nada de vez em quando tem um blue screen, do nada de vez em quando o PC congela, do nada uma USB deixa de funcionar. Quando as peças estão em esforço
grande durante muito tempo, começam a aparecer sintomas que depois nunca mais dás com problema. Será da fonte, será do CPU, será da memória, será da umidade, será da Santo António. É complicado, não é? Da mesma forma que refiro a motherboard, refiro refrigeração. Para isto, tu precisas para o 5700X. Sinceramente, eu não me recordo sem vídeo. Isto é suficiente, ok? Custa 20 paus. Isto é suficiente para um 5700X. Ele não vai reduzir o clock por falta de temperatura, ele não vai sobreaquecer. Isto sobra para um 5700X. Para um 5800X eu já te recomendo um air cooler top ou um water cooler. De um 5700X para um 5800X, a diferença não são 5, 10 ou 15 euros. São o dissipador que tens que ter a mais, a motherboard que tens que ter a mais, e no limite, se poupaste muito na fonte, se calhar até será recomendado trocar a fonte. É só por isso que muitas vezes eu não recomendo o 5800X. No entanto, nas situações onde tu tinhas, sei lá, um 2700X que compraste na altura, compraste uma boa board, compraste water cooler, tens boa caixa, boa fonte, tudo top, eu recomendo sempre o 5800X, recomendei sempre. Bom, tu já gastaste dinheiro em refrigeração, caixa, fonte, dissipador, já que custa o mesmo, compra o 5800X. Nessas situações faz sentido, ok? Depois temos o 7950X 3D, este é um CPU muito traiçoeiro, é um CPU que eu recomendei muitas vezes as pessoas fugirem dele. Também verdade seja dita que ele agora está barato, pelo menos aqui. Barato por comparação ao que ele custou no início, nos primeiros dias que foi lançado. Esse CPU é um CPU que eu muitas vezes não recomendei, e se eu tiver que escolher um CPU como sendo o CPU melhor overall da atualidade, é este, o 7950X 3D. Não necessariamente pelo preço, mas é fantástico. No entanto, tem truques. O 7950X 3D vai ter os benefícios da caixa 3D, portanto, em muitos casos vai ter o mesmo desempenho do 7800X 3D. Onde é que está o primeiro truque? Em algumas situações até mais, em jogos, ok? Mas generalizando o mesmo desempenho do 7800X 3D em jogos. Onde é que está o truque? Metade dos núcleos tem caixa 3D, que é isso que traz benefício. Outra metade dos núcleos não tem caixa 3D. E entra aqui o problema do software. BIOS, driver de chipset, Windows, próprio jogo, todos eles têm que conversar muito bem entre eles para isto correr bem. O que acontece muitas vezes, menos, mas ainda vai acontecendo, e ainda encontras aí dicas na internet como resolver o desempenho deste CPU no jogo A ou no jogo B, é que às vezes a carga de trabalho fica direcionada para os núcleos errados. Por exemplo, agora saiu o CS2, mas no CSGO tinhas mais desempenho num 7900, num Ryzen que não tivesse 3D. Porque ele ia beneficiar com o clock maior, porque o clock aqui é inferior, ok? Depois existe aqueles casos onde o jogo beneficia da cache, mas os núcleos estão a ter prioridade, são os que não têm a cache. E vice-versa. Existe uma forma simples, mas que não resulta sempre, que é o modo de jogo. Isto aqui, o modo de jogo do Windows. Quando isto está ligado, isto é tudo na teoria, não vai funcionar sempre. Quando o modo de jogo está ligado e abres um jogo, se tiveres a BIOS e a driver de chipset atualizado neste CPU, com isto ligado, ele vai dar prioridade aos núcleos que têm cache 3D. Se tu desligares o modo de jogo, ele vai dar prioridade aos núcleos que não têm a cache 3D. Funciona sempre? Não. É prático ligar e desligar isto? Não. Portanto, é um CPU que tem pequenas armadilhas. E para quem quer desempenho multicore para fazer trabalhos pesados, a caixa não vai fazer diferença, ou vai fazer tão pouca que mais vale comprar o CPU abaixo, que é o 7950X, que é mais barato e o desempenho vai ser igual ao superior. Portanto, para jogos tem pequenas armadilhas, compra o 7800X 3D. Para quem precisa de muitos núcleos, o 7900X em 3D costuma ser a melhor solução e ainda por cima mais barato. As vantagens deste CPU é que ele, de origem, é magnificamente eficiente em termos de energia, gasta muito pouco, e para quem gosta de mexer à mão nas coisas, afinar uns settings ou no Windows ou no jogo,
ou navios, ele simplesmente torna-se o processador que consegue ser basicamente o melhor em tudo, sendo que em muitas situações empata com o 13.000 ou agora o 14.900K da Intel, ok? Mas para mexer à mão, ele consegue se transformar basicamente no melhor CPU em tudo, gastando pouca energia, que é fantástico. O problema é que para quem só quer instalar, carregar no ON e andar, mais vale o 800X 3D ou o 7950X. É por isso que eu gosto muito desse CPU e ao mesmo tempo, em alguns casos, mais vale fugir dele. É por isso que eu gosto muito desse CPU, mas ao mesmo tempo, em alguns casos, mais vale fugir dele, ok? Depende do teu caso em específico, o perfil da pessoa, ok? Passando para os processadores Intel, temos aqui o 12100 o i3, que é um processador fantástico por este preço, magnífico, e o 13100, ok? Enquadram-se mais ou menos na mesma lógica, mas repara aqui, 160 euros é um bocadinho esticado, ainda que ele é muito bom em muitas situações, mas não deixa de ser um quad-core, e tens este aqui que é fantástico porque é um quad-core, ok, mas é de geração mais ou menos recente e é barato. Porquê que eu recomendei poucas vezes este CPU? Porque quando ele brilhava, quando ele foi um grande destaque, era complicado arranjar motherboards que não fossem extremamente limitadas, que custassem menos de, sei lá, de 130, 150 euros. Era complicado arranjar boards boas, com aspas, e baratas, quando muitas vezes não era impossível. Então muitas vezes esse CPU fez sentido, mas quando uma pessoa olhava para as opções de board, ok. Mesmo quando as boards baixaram um bocadinho de preço, houve muitas situações onde tu já tens uma board AM4 ou uma motherboard AM4, te permite com o mesmo preço ter mais funcionalidade, seja Wi-Fi, seja mais USBs, seja instalar 2 NVMe ou 3, depende do caso, não é? Depende da situação. Portanto, era uma motherboard mais preenchida, custando o mesmo, e chegas ao fim, compravas um Ryzen, preço de CPU mais board, ia dar mais ou menos o mesmo e tinhas mais funcionalidade, ou às vezes simplesmente poupavas guito. Portanto, este CPU foi um CPU que me deixa um bocado triste, porque ele é muito bom pelo preço, agora perdeu um bocadinho de destaque, mas no conjunto da obra, digamos assim, ele acabou por se perder um bocadinho. Este perdeu-se um bocado por causa do preço, ok? E depois temos o 11.900K. Porquê que a CPU caiu do céu aqui? Porque vocês não imaginam a quantidade de vezes que eu vi alguém a querer comprar este CPU por 300 e uns trocos. 330, como está aqui, 350, 370 este ano. Muitas vezes em PCs pré-montados que já têm este CPU, foi um caso que eu encontrei muitas vezes, mas o preço do PC não ficava mais barato e então, tipo, é um grande tiro no pé. Este CPU não tem nada de errado. Quem diz este diz o 11.700, diz o 10.900, que meio que já desapareceu no mercado de novos, mas vi muita gente a querer comprar este CPU ou a pensar, quer dizer, não comprou porque veio ter comigo, não é? Mas pagando o mesmo de nova geração, seja Intel ou AMD, tanto faz, mas motherboard perdeu margem de upgrade, as motherboards eram caras na mesma, e é um CPU de geração antiga, com aspas, ele é muito bom, é um CPU que é fantástico, ainda nos dias de hoje, só tem que ser comprado ao preço certo, e a mais de 300 infelizmente não faz sentido. Temos muitos processadores de Intel e muitos processadores de AMD, que para o preço que tu pagas por um CPU mais a motherboard, faz todo sentido ir para a nova geração, a não ser que isto custasse, imagina, novo 180 euros. Cada caso é um caso, mas não custa. Custa mais 300 sempre, portanto, sempre que vis um CPU 11.900, 11.700 em PCs novos, muitas vezes em PCs pré-montados, pode fazer sentido, pode ser uma boa compra, depende do caso, mas ele tem que ser substancialmente mais barato, não pode ser ao mesmo preço que estava à venda há 1 ano e meio ou 2 anos atrás, ok? Às vezes mais rápido, outra vez mais devagar, mas a coisa anda para a frente, a coisa evolui, portanto, pelo mesmo preço é suposto teres mais empenho, mais eficiência, mais tecnologias, mais coisas, mais tudo. Neste vídeo, na descrição, vou deixar os links para os CPUs que eu mais recomendei, que é exatamente os links que eu partilhei convosco e os CPUs que eu
sugeri no vídeo passado. Vê, se comprares aqui na Global Data, código de desconto ATRAT23, e eu vou deixar também links para a Amazon, caso prefiras ver lá, quanto menos seja para comparar preços. Se só fores comprar o CPU e vais tu montar em casa, se estiver mais barato aproveita. Tem só cuidado para não fazeres o que eu vejo constantemente alguém fazer, está bem? Eu vou comprar onde é 5 euros mais barato, eu vou montar em casa e depois vou ativar RMA porque a motherboard já veio com os pinos tortos.